Você já parou para pensar em uma questão simples, mas que muda tudo? Se Deus é perfeito e tudo que Ele cria também é perfeito, como então a rebelião surgiu no céu? Ezequiel 28, 14 nos apresenta um ser que estava no Monte Santo de Deus, um querubim ungido que andava entre pedras de fogo. Esse não é um anjo comum. Esse é um dos seres mais próximos do trono divino. E aqui está o problema que muitos preferem ignorar. A maioria das pessoas assume que os anjos são todos iguais, criaturas obedientes sem vontade própria. Mas a Bíblia revela algo muito diferente. Ela nos mostra uma hierarquia complexa, com seres de imenso poder e responsabilidades específicas. Alguns desses seres tinham acesso direto à presença de Deus, e um deles escolheu virar as costas para tudo isso. Nesta jornada, vamos revelar 3 verdades ocultas. Primeiro, você vai descobrir quem realmente eram os 12 querubins e por que eles são diferentes de todos os outros seres celestiais. Segundo, vamos mergulhar no papel único de Lúcifer antes da queda e por que sua posição era tão especial que sua rebelião abalou todo o universo. Terceiro, você vai entender como essa guerra antiga ainda afeta sua vida hoje, de maneiras que você nem imagina. E uma vez que você compreender essa primeira camada, a verdadeira história começa. Antes de existir o Sol, antes de existir a Terra, antes mesmo de existir o tempo como conhecemos, Deus criou seres magníficos. A Bíblia nos dá pistas sobre essa criação pré-temporal em Jó 38, 4 a 7. Deus pergunta a Jó: onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Quem marcou as suas medidas, se é que você o sabe? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Perceba a ordem dos eventos. Quando a terra foi criada, já existiam seres cantando e celebrando. Esses filhos de Deus já estavam lá. Já existiam, já tinham consciência, já tinham propósito. Entre todos esses seres celestiais, havia uma categoria especial. Não eram apenas mensageiros como os anjos comuns. Não eram apenas servos. Eram guardiões. Eram protetores. Eram os querubins. Gênesis 3:24 nos mostra querubins guardando o caminho para a árvore da vida com uma espada flamejante. Êxodo 25, 18 a 22 descreve querubins de ouro sobre a arca da aliança, suas asas cobrindo o propiciatório, o lugar onde a presença de Deus habitava. Esses não são detalhes decorativos. Esses são sinais de uma realidade espiritual profunda. Os querubins estão sempre associados à presença direta de Deus, à sua santidade, à sua glória. Mas aqui está algo que a maioria dos estudiosos da Bíblia não discute abertamente. Quantos querubins existiam originalmente? Textos antigos e tradições judaicas preservadas falam de 12 querubins principais, 12 guardiões do trono, 12 portadores da glória divina. O número 12 não é coincidência. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 portas na Nova Jerusalém, 12 fundamentos. O número 12 na Bíblia sempre representa completude, governo e ordem divina. E no princípio, antes da queda, existiam 12 querubins perfeitos, cada um com um papel específico na manutenção da ordem celestial. Esses 12 não eram iguais. Cada um possuía dons únicos. Cada um tinha autoridade sobre aspectos diferentes da criação espiritual. Alguns protegiam a pureza, outros mantinham a justiça. Alguns eram responsáveis pela sabedoria, outros pela misericórdia. Juntos, eles formavam uma unidade perfeita que refletia a natureza multifacetada de Deus. Eles não eram Deus, eles não eram divinos, mas eram os seres criados mais próximos da divindade que qualquer criatura poderia estar.
Eles viam a face de Deus. Eles ouviam sua voz diretamente. Eles compreendiam mistérios que nenhum humano jamais compreendeu. E todos eles tinham algo em comum. Todos foram criados para adorar. Apocalipse 4:8 nos mostra criaturas viventes ao redor do trono que não cessam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Essa adoração não é monótona, não é repetitiva no sentido humano. É uma resposta natural à glória que eles testemunham. Quando você vê perfeição absoluta, quando você experimenta amor infinito, quando você está na presença da fonte de toda a vida, a adoração flui naturalmente. Não é obrigação, é êxtase, é realização, é propósito. Mas algo quebrou essa harmonia perfeita. Algo introduziu uma rachadura na ordem celestial. E essa rachadura começou no coração de um dos 12, o mais brilhante, o mais talentoso, o mais próximo do trono. Isaías 14:12 faz uma pergunta perturbadora. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva? A tradução literal do hebraico para estrela da manhã é Helel ben Shahar, que significa o brilhante filho do amanhecer. A tradição cristã identificou esse ser como Lúcifer, que significa portador de luz. Agora pense comigo. Se Lúcifer foi criado perfeito, se ele vivia na presença direta de Deus, se ele via a glória divina face a face, como a rebelião pôde nascer em seu coração? Essa pergunta nos leva a um mistério profundo sobre a natureza do livre-arbítrio e o preço da liberdade genuína. Deus não queria robôs. Ele não queria servos programados. Ele queria adoradores que escolhessem adorar. E escolha verdadeira significa que a opção contrária também existe. Liberdade real inclui a possibilidade de rejeição. E um dos 12 escolheu o impensável. Ele escolheu dizer não a Deus. Mas antes de chegarmos à rebelião, precisamos entender a ordem. Antes de vermos a queda, precisamos ver a glória. Porque só quando você compreende o que foi perdido, você pode entender a magnitude da tragédia que se seguiu. Então, inscreva-se neste canal agora, porque você está prestes a descobrir verdades sobre o reino espiritual que vão transformar completamente sua compreensão da Bíblia e da batalha invisível que acontece ao seu redor todos os dias. E o que vem a seguir vai revelar os nomes e papéis específicos de cada um dos 12 querubins. Prepare-se para conhecer os guardiões do trono. Capítulo 2. Os 12 guardiões do trono. Cada um dos 12 querubins tinha um nome. Cada nome carregava significado. Cada significado revelava uma função específica na ordem celestial. Vamos começar com Serafiel, cujo nome significa Príncipe de Deus. Serafiel era o guardião da pureza absoluta. Sua função era manter a santidade ao redor do trono. Nada impuro poderia se aproximar. Nenhum pensamento manchado. Nenhuma intenção questionável. Serafiel era como um filtro vivo, e garantindo que apenas o que era completamente santo tivesse acesso à presença divina. Imagine a responsabilidade. Imagine o peso dessa função. Um único erro e a santidade de Deus seria comprometida. Mas Serafiel nunca falhou. Pelo menos não até que a rebelião chegasse. Depois vem Uriel, que significa Deus é minha luz. Uriel era o guardião da justiça e do equilíbrio. Enquanto Serafiel protegia a pureza, Uriel garantia que a justiça perfeita fosse mantida. Ele compreendia as leis divinas em um nível que nenhum ser humano jamais alcançará. Ele via como cada ação, cada escolha, cada consequência se entrelaçava na tapeçaria da criação. Quando algo estava fora de equilíbrio, Uriel percebia imediatamente, e ele tinha autoridade para restaurar esse equilíbrio.
Algumas tradições antigas dizem que Uriel ainda está ativo hoje e trabalhando nos bastidores da história humana para garantir que a justiça de Deus prevaleça, mesmo quando parece que o mal está vencendo. Rafael vem em seguida, cujo nome significa Deus cura. Rafael era o curador celestial. Mas o que precisa de cura no céu perfeito? A resposta pode surpreender você. Mesmo antes da queda, havia criaturas que precisavam de fortalecimento. Havia seres que precisavam de renovação. Não porque estivessem doentes ou feridos, mas porque servir na presença da glória de Deus é intenso, é consumidor. É como olhar diretamente para o sol, mas infinitamente mais poderoso. Rafael fornecia a força necessária para que outros seres continuassem funcionando nessa glória esmagadora. Ele era como uma fonte de renovação constante, garantindo que ninguém fosse consumido pela intensidade da presença divina. Luzaquiel, e cujo nome significa luz de Deus, era o protetor da bondade divina. Ele garantia que o caráter bom de Deus fosse refletido em toda a criação celestial. Bondade não é fraqueza. Bondade não é passividade. Bondade é uma força ativa que escolhe o bem, mesmo quando o mal seria mais fácil. Luzaquiel incorporava isso. Ele irradiava a bondade de Deus para todas as criaturas celestiais, lembrando-as constantemente de que serviam a um Deus que não apenas é poderoso, mas é essencialmente bom. Essa lembrança era crucial, porque poder sem bondade se torna tirania, e Deus nunca foi um tirano. Jofiel, que significa beleza de Deus, era o guardião e portador da sabedoria divina. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é ter informação. Sabedoria é saber como usar essa informação corretamente. Jofiel tinha acesso aos mistérios mais profundos da mente de Deus. Ele compreendia os porquês por trás dos o quês. Quando outros seres tinham dúvidas, quando precisavam entender algum aspecto da natureza divina, Jofiel estava lá para iluminar. Provérbios 8 personifica a sabedoria como estando presente na criação. Alguns estudiosos sugerem que essa passagem pode estar se referindo ao papel de seres como Jofiel, que carregavam e distribuíam a sabedoria de Deus através da criação. Agora chegamos a Mitraciel, o guardião da ordem e aquele que possuía o dom de prever o futuro. Seu nome significa coroa de Deus. Mitraciel era único entre os querubins, porque ele não apenas mantinha a ordem presente, mas podia ver como as escolhas no presente afetariam o futuro. Ele era como um enxadrista celestial, vendo não apenas o próximo movimento, mas 100 movimentos à frente. Isso levanta uma questão perturbadora. Se Mitraciel podia ver o futuro, ele viu a rebelião de Lúcifer antes dela acontecer? E se viu, por que não a impediu? A resposta nos leva de volta ao livre-arbítrio. Conhecer o futuro não significa ter o direito de anulá-lo. Se Deus valorizava a liberdade de escolha o suficiente para permitir a possibilidade de rebelião, então Mitraciel, por mais que visse o que estava por vir, não poderia interferir. Fazarier, cujo nome significa amor de Deus, era o guardião do amor divino. Amor é o que mantém o universo unido. 1 João 4, 8 nos diz que Deus é amor. Não que Deus tem amor, mas que Ele é amor em sua essência. Fazarier era o canal através do qual esse amor fluía para toda a criação celestial. Ele garantia que cada ser criado sentisse o amor incondicional do Criador. E esse amor não era sentimental, era feroz, era protetor, era transformador. Fazarier compreendia que o amor verdadeiro às vezes disciplina, às vezes desafia, às vezes permite que as consequências ensinem lições que palavras não podem. Raziel, que significa segredos de Deus, era o guardião dos mistérios divinos.
Deuteronômio 29, 29 diz: As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Raziel tinha acesso às coisas encobertas. Ele conhecia mistérios que ainda não foram revelados à humanidade. Ele compreendia dimensões da realidade que nossa mente tridimensional não consegue processar. Algumas tradições judaicas dizem que Raziel escreveu um livro contendo todo o conhecimento celestial e terrestre, e que esse livro foi dado a Adão após a expulsão do Éden para ajudá-lo a sobreviver no mundo caído. Verdade ou mito, a história revela algo importante. Sempre houve conhecimento disponível para aqueles que buscam. Conhecimento que pode nos reconectar com nossa origem celestial. Esmorer, o protetor da misericórdia divina, tinha uma função que muitos não entendem completamente. Misericórdia é não receber o castigo que merecemos. Graça é receber bênçãos que não merecemos. Esmorer administrava a misericórdia. Ele era como um advogado celestial, sempre procurando razões para estender clemência. Mas misericórdia tem limites. Chega um ponto onde a misericórdia sem justiça se torna injustiça. Esmorer sabia exatamente onde essa linha estava. Ele nunca cruzava para o lado onde a misericórdia se tornaria permissividade para o mal. E essa sabedoria, esse equilíbrio perfeito, fazia dele um dos querubins mais respeitados. Baratiel, cujo nome significa bênção de Deus, era o transmissor das bênçãos divinas. Toda boa dádiva, todo presente perfeito, vem do Pai das Luzes, segundo Tiago 1:17. Baratiel era o canal através do qual essas bênçãos fluíam. Ele não criava as bênçãos, mas as distribuía conforme a vontade de Deus. Sua função era garantir que cada ser criado recebesse exatamente o que precisava, no momento certo, da maneira certa. Não bênçãos aleatórias, não presentes sem propósito, mas dádivas precisas, planejadas, perfeitamente adequadas para cada receptor. Ituriel, que significa descoberta de Deus, era o protetor da fé e da devoção. Hebreus 11:6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ituriel garantia que a fé permanecesse pura. Ele expunha falsidades. Ele revelava enganos. No Paraíso Perdido de John Milton, Ituriel é o anjo que descobre Satanás sussurrando mentiras no ouvido de Eva enquanto ela dorme. Com apenas um toque de sua lança, Ituriel força Satanás a revelar sua verdadeira forma. Essa representação literária captura algo verdadeiro sobre o papel dos querubins. Eles são desmascaradores de mentiras, reveladores de verdade, protetores da fé genuína. Agora, com 11 querubins descritos, chegamos ao 12º, o mais brilhante, o mais talentoso, o mais próximo de Deus, Lúcifer. Mas Lúcifer merece um capítulo inteiro, porque sua história não é apenas sobre queda, é sobre como a perfeição pode gerar orgulho, como proximidade com Deus não garante lealdade a Deus, como até mesmo os mais privilegiados podem escolher a rebelião. Se você está gostando desta revelação, deixe seu like agora e compartilhe com alguém que precisa entender essas verdades. E comente abaixo, qual desses querubins mais impactou você? Porque agora vamos mergulhar na história do anjo que era música personificada e descobrir por que ele escolheu silenciar sua própria canção. Capítulo 3. Lúcifer, o maestro da luz. O nome Lúcifer significa portador de luz, ou o brilhante. E esse nome não era poético, era descritivo. Ezequiel 28:13 nos dá uma descrição impressionante. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a sua cobertura. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, a esmeralda e o carbúnculo. A arte dos seus tambores e pífaros estava em você. No dia em que você foi criado,
foram preparados. Perceba os detalhes. Pedras preciosas cobriam Lúcifer, não roupas comuns. Pedras que refletem e refratam luz. Ele era literalmente um ser de luz refletida. E mais importante, a arte dos seus tambores e pífaros estava em você. Isso não é linguagem figurada. Lúcifer foi criado como instrumento musical vivo. Vamos explorar isso mais profundamente, porque é crucial para entender sua queda. Lúcifer não apenas tocava música, ele era música. Seu ser inteiro vibrava em harmonia com a glória de Deus. Quando ele se movia, melodias surgiam. Quando ele adorava, sinfonias celestiais enchiam o céu. Os tambores e pífaros mencionados em Ezequiel não eram instrumentos externos que ele carregava. Eram parte de sua estrutura criada, como se cada célula do seu ser fosse projetada para produzir som perfeito. Imagine um ser onde cada movimento, cada gesto, cada pensamento gera música que reflete a glória divina. A música no céu não é como a música na terra. Nossa música é limitada por física, por frequências que nossos ouvidos conseguem captar, por instrumentos que produzem sons dentro de certos parâmetros. Mas a música celestial transcende essas limitações. É música que você não apenas ouve, mas sente. É música que não apenas entra pelos ouvidos, mas permeia todo o seu ser. É música que tem poder criativo, assim como Deus falou, e mundos surgiram. A música de Lúcifer tinha esse tipo de poder. Ela moldava a atmosfera celestial. Ela influenciava o humor e o foco de outros seres. Ela criava um ambiente onde a adoração era natural, fácil, inevitável. Ezequiel 28:14 continua: Você era um querubim da guarda ungido e te estabeleci. Você estava no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras de fogo. Querubim ungido. Isso significa escolhido especificamente, separado para uma função única. E qual era essa função? Guardar. Mas guardar o quê? O versículo diz que ele estava no Monte Santo de Deus. Em terminologia bíblica, o Monte de Deus representa sua presença direta, seu trono, o centro de toda autoridade. Lúcifer não guardava as portas externas. Ele não patrulhava os limites do céu. Ele estava bem ali, no centro, próximo ao trono, responsável por manter a adoração fluindo perfeitamente. As pedras de fogo mencionadas têm intrigado estudiosos por séculos. Alguns sugerem que representam outros seres angelicais, brilhando com glória refletida. Outros acreditam que são manifestações literais da glória de Deus, cristalizadas de alguma forma que desafia a compreensão física. O que é claro é que Lúcifer tinha acesso a regiões do céu onde poucos outros seres podiam ir. Ele andava onde a presença de Deus era tão intensa que apenas os mais fortes, os mais puros, podiam suportar. E ele não apenas sobrevivia lá, ele prosperava. Ele se deleitava, ou pelo menos era assim no começo. Seu papel como líder de adoração significava que ele coordenava os outros querubins. Quando Serafiel mantinha a pureza, era a música de Lúcifer que estabelecia o tom. Quando Uriel mantinha o equilíbrio, era o ritmo de Lúcifer que definia o compasso. Quando Rafael fortalecia os fracos, era a melodia de Lúcifer que trazia renovação. Todos os 11 querubins funcionavam em harmonia, mas Lúcifer era o maestro. Ele não era superior em essência, mas sua função era central. Remova um violino de uma orquestra e ainda terá música. E remova o maestro e terá caos. Essa posição vinha com privilégios. Lúcifer ouvia a voz de Deus mais claramente que a maioria. Ele via a face de Deus mais frequentemente. Ele compreendia os mistérios divinos com mais profundidade. Mas privilégio sempre vem com responsabilidade. E quanto maior o privilégio,
maior a responsabilidade. Lúcifer tinha a responsabilidade de usar todos esses dons exclusivamente para a glória de Deus, não para sua própria glória, não para impressionar outros, mas apenas para refletir a beleza do Criador. E por um tempo, talvez por eras incalculáveis de tempo, ele fez exatamente isso. Mas havia algo único sobre Lúcifer que plantou a semente da futura rebelião: sua beleza. Ezequiel 28:17 diz: o seu coração se tornou orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. A beleza em si não é má. Beleza é um reflexo de Deus, que é belamente perfeito. Mas quando a beleza se torna o foco, quando o reflexo começa a pensar que é a fonte, surge um problema. Lúcifer começou a contemplar sua própria glória. Em vez de ser um espelho transparente refletindo Deus, ele se tornou um espelho opaco, refletindo apenas a si mesmo. Como isso acontece? Como um ser perfeito, na presença perfeita de um Deus perfeito, desenvolve orgulho? A resposta está na natureza da escolha livre. Para que o amor seja real, a escolha tem que ser real. E se a escolha é real, então a opção de escolher mal também é real. Lúcifer começou a comparar. Ele olhou para os outros querubins e pensou: eu sou mais talentoso. Ele olhou para os anjos comuns e pensou: eu sou mais próximo de Deus. Ele olhou para si mesmo e pensou: eu sou extraordinário. E tecnicamente, tudo isso era verdade. Ele era mais talentoso. Ele era mais próximo. Ele era extraordinário. O problema não era o reconhecimento dessas verdades. O problema era o que ele fez com essas verdades. Isaías 14:13-14 nos dá as próprias palavras da rebelião. Você que dizia no seu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. 5 declarações de eu. Eu subirei. Eu exaltarei. Eu me assentarei. Eu subirei. Eu serei. Cada eu era um passo para longe de Deus e um passo em direção à autodeificação. Lúcifer não queria apenas ser admirado. Ele queria ser adorado. Ele não queria apenas servir no trono. Ele queria o trono. Ele não queria apenas refletir Deus. Ele queria ser Deus. Mas há um detalhe que frequentemente passa despercebido. Lúcifer não se rebelou sozinho. Apocalipse 12:4 nos diz que sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. 1/3 dos anjos seguiu Lúcifer. Por quê? Porque ele era convincente. Porque sua música não criava apenas beleza, mas também influência. Porque sua posição lhe dava credibilidade. Quando o líder de adoração se rebela, quando aquele que está mais próximo de Deus escolhe se afastar, isso abala a fé de outros. Se Lúcifer, que via Deus face a face, podia questionar, talvez houvesse razão para questionar. Se Lúcifer, que conhecia os mistérios, acreditava que havia um caminho melhor, talvez houvesse mesmo. Essa é a mentira que ainda funciona hoje. A sugestão de que Deus está escondendo algo. A insinuação de que você merece mais. O sussurro de que você pode ser como Deus. É a mesma mentira que Lúcifer, agora chamado Satanás, usou no Éden. Certamente não morrerão, ele disse a Eva em Gênesis 3:4. Porque Deus sabe que no dia em que vocês dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus. Ele estava oferecendo o mesmo veneno que o destruiu, a ilusão de igualdade com Deus através de rebelião. E Eva, assim como 1/3 dos anjos, acreditou. Mas antes de julgarmos Lúcifer muito rapidamente, antes de pensar que jamais faríamos tal escolha,
precisamos ser honestos. Quantas vezes você colocou seu eu antes de Deus? Quantas vezes você priorizou sua glória sobre a glória dele? Quantas vezes você quis seu próprio caminho mais do que o caminho dele? A diferença entre você e Lúcifer não é de natureza, é de grau e é de graça, porque Deus oferece redenção aos humanos de uma forma que nunca ofereceu aos anjos caídos. Mas isso nos leva a outra pergunta. Por que Deus criou seres capazes de rebelião? Por que o risco? Se você quer respostas, continue assistindo, porque o próximo capítulo vai revelar o evento que mudou tudo para sempre, tanto no céu quanto na terra. Capítulo 4. O dia que mudou o céu para sempre. Havia um ritmo no céu antes da criação da humanidade. Uma ordem perfeita, uma harmonia inabalável. Os 12 querubins desempenhavam suas funções. Os anjos cumpriam suas missões. A adoração fluía como um rio interminável de glória, voltando para sua fonte. E então Deus falou. Gênesis 1, 26 registra o momento. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. Plural. A Trindade em conselho. E essa decisão, essa intenção criativa, enviou ondas de choque através de todo o reino celestial. Os querubins perceberam imediatamente que algo monumentalmente diferente estava prestes a acontecer. Todas as outras criações até então eram reflexos parciais de Deus. Os anjos refletiam seu poder. Os querubins refletiam sua glória. As criaturas espirituais refletiam aspectos de sua natureza. Mas nenhum ser havia sido criado à imagem e semelhança de Deus. Essa frase não significa aparência física, significa capacidade moral, significa agência criativa, significa relacionamento genuíno. Significa que esses novos seres, esses humanos, teriam algo que nenhum anjo tinha: a capacidade de crescer em semelhança com Deus através de escolhas ao longo do tempo. Mitraciel, o querubim que via o futuro, percebeu as implicações imediatamente. Ele viu eras de história humana se desenrolando. Ele viu escolhas. Ele viu consequências. Ele viu redenção. Mas, principalmente, ele viu liberdade. Liberdade real. Não a liberdade limitada dos anjos, que serviam dentro de parâmetros estabelecidos, mas liberdade aberta, assustadora, bela, perigosa. A liberdade de escolher Deus ou rejeitar Deus em cada momento, em cada decisão, em cada pensamento. E essa liberdade, Mitraciel compreendeu, era ao mesmo tempo o maior presente e o maior risco que Deus poderia dar. Lúcifer observava tudo isso com emoções complexas. Por um lado, ele admirava a criatividade de Deus. Por outro, algo desconfortável começou a crescer dentro dele. Esses humanos, criados do pó, inferiores em poder aos anjos, receberiam uma posição única. Hebreus 2, 7 cita o Salmo 8, referindo-se aos humanos. Você os fez um pouco menores que os anjos. Um pouco menores. Mas a frase completa continua. E os coroou de glória e de honra. Você fez com que eles dominassem as obras das suas mãos e todas as coisas debaixo dos seus pés. Domínio, autoridade sobre a criação física. Isso era algo que os anjos não tinham. Os anjos eram servos. Os humanos seriam filhos. Essa distinção é crucial. Um servo obedece ordens. Um filho herda. Um servo é valorizado por sua função. Um filho é valorizado por sua identidade. Deus não estava criando mais servos. Ele estava expandindo sua família. E para Lúcifer, isso era inaceitável. Como seres inferiores poderiam receber um status familiar que ele, o mais brilhante dos querubins, não tinha? Como criaturas de carne e osso poderiam ser filhos, enquanto ele permanecia um servo, mesmo que um servo principal? Mas havia mais. Gênesis 2, 7 descreve o momento da criação humana.
Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus soprou seu próprio fôlego no homem. Esse ato de intimidade, de conexão direta, não tinha precedente. Deus não soprou nos anjos. Ele os criou por comando. Ele falou e eles existiram. Mas com os humanos, houve um toque pessoal, um investimento íntimo, como se Deus estivesse dizendo: essa criação é diferente, essa criação é especial. Essa criação carrega algo de mim de uma maneira que nenhuma outra carrega. Lúcifer viu Adão sendo colocado no jardim do Éden. Ele viu Deus andando no jardim ao entardecer, conversando com Adão e Eva face a face. Ele viu uma intimidade que ele nunca experimentou, apesar de toda a sua proximidade ao trono. Porque a intimidade não é sobre proximidade física, é sobre vulnerabilidade mútua, é sobre compartilhar não apenas espaço, mas vida. Deus compartilhava sua vida com os humanos de uma forma que ele nunca compartilhou com os anjos. E isso, mais do que qualquer outra coisa, inflamou o orgulho já crescente de Lúcifer. O fogo da inveja começou a queimar. Provérbios 27:4 diz: cruel é a fúria, e impetuosa é a ira. Mas quem poderá resistir à inveja? Lúcifer não podia resistir. A inveja começou a corroer sua sabedoria. Começou a distorcer sua percepção. Ele começou a reinterpretar a história. Talvez Deus não fosse tão bom quanto ele pensava. Talvez Deus estivesse jogando favoritos injustamente. Talvez, apenas talvez, houvesse um jeito melhor de governar o universo. Um jeito onde talento e poder determinassem posição, não a mera escolha arbitrária de Deus. Mas Lúcifer era inteligente. Ele não se rebelou abertamente no início. Ele começou sutilmente. Ele começou a plantar dúvidas nas mentes de outros anjos. Por que Deus criaria seres tão fracos e lhes daria tanto? Ele sussurrava. Por que nós, que o servimos fielmente por eras, seríamos postos para servir essas criaturas de pó? Essa última parte revela o que realmente o incomodava. Hebreus 1:14 descreve os anjos como espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos foram criados, em parte, para servir os humanos. Para Lúcifer, isso era uma inversão inaceitável da ordem que ele acreditava ser natural. Alguns dos outros querubins tentaram raciocinar com ele. Jofiel, o guardião da sabedoria, provavelmente apontou que a sabedoria de Deus vai além da compreensão de qualquer criatura. Baraxiel talvez tenha lembrado que cada bênção de Deus, incluindo a criação dos humanos, vinha de amor perfeito. Esmorer certamente ofereceu misericórdia, uma chance de Lúcifer reconsiderar antes de ir longe demais. Mas o orgulho, uma vez enraizado, é difícil de arrancar. Tiago 4:6 nos avisa: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Lúcifer não conseguia ser humilde. Não conseguia admitir que estava errado. Não conseguia dobrar seu joelho e aceitar a vontade de Deus como superior à sua própria. E então veio o momento decisivo. Não sabemos exatamente quando, não sabemos exatamente como, mas houve um ponto de não retorno. Um momento onde Lúcifer fez sua escolha final. Isaías 14:12-15 descreve a consequência. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Como foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você que dizia no seu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Mas agora você é precipitado até o Sheol, até o mais profundo do abismo. A queda de Lúcifer não foi gradual, foi abrupta, foi catastrófica. Foi como ver uma estrela supernova explodindo em autodestruição.
Um momento ele estava no Monte Santo de Deus. No próximo, ele estava sendo lançado para fora. E com ele foram 1/3 dos anjos que ele convenceu. Apocalipse 12, 7-9 descreve: Houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão e os seus anjos combateram, mas não prevaleceram. Não foi mais encontrado lugar para eles no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O céu mudou naquele dia. A música perfeita foi quebrada. A harmonia foi rachada. Pela primeira vez, havia silêncio onde Lúcifer costumava criar sinfonias. Os 11 querubins restantes sentiram a perda. Não de Lúcifer, que havia se tornado Satanás, mas da perfeição que existia antes. Eles sabiam que a criação nunca mais seria a mesma. A batalha havia começado. Uma batalha que se estenderia através de milênios, através da história humana, através de cada coração humano. Se você está começando a entender a magnitude dessa guerra espiritual, deixe seu like agora e compartilhe este vídeo, porque no próximo capítulo vamos explorar as primeiras rachaduras na perfeição e como elas ainda afetam você hoje. Capítulo 5. As primeiras rachaduras na perfeição. Há uma pergunta que teólogos têm debatido por séculos: quanto tempo passou entre a criação dos humanos e a queda? Alguns acreditam que foram dias. Outros sugerem anos. Outros ainda propõem que Adão e Eva viveram em perfeição no Éden por eras antes que a serpente aparecesse. A Bíblia não nos dá uma linha do tempo exata, mas o que ela deixa claro é que Satanás, recém-caído, não perdeu tempo em atacar a nova criação que havia provocado sua inveja. A Gênesis 3 abre com uma frase simples mas carregada. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Astuto. Não apenas inteligente, mas enganoso. Satanás não apareceu como um monstro. Ele não veio com chifres e fogo. Ele veio disfarçado. Ele veio como algo que parecia pertencer ao jardim. E essa tem sido sua estratégia desde então. Disfarçar o mal como se fosse natural, como se pertencesse, como se fosse até mesmo bom. Sua primeira abordagem foi com Eva. Por que Eva e não Adão? Alguns sugerem que era porque Eva não havia ouvido o mandamento de Deus diretamente, mas através de Adão. Outros acreditam que Satanás percebeu nela uma abertura à curiosidade. Mas talvez a razão mais profunda seja que Satanás queria inverter a ordem estabelecida por Deus. Deus havia criado Adão primeiro, depois Eva, e Deus havia dado um mandamento a Adão. Satanás, em sua rebelião contra a ordem divina, atacou a estrutura pelo que ele percebia como seu ponto mais vulnerável. E então, ele fez a pergunta mais perigosa da história. Foi isso mesmo que Deus disse? Gênesis 3, 1 registra: é verdade que Deus disse: não comam de nenhuma árvore do jardim? Perceba a distorção. Deus não havia dito nenhuma árvore. Ele havia dito todas as árvores, exceto uma. Mas Satanás reformulou o mandamento para fazê-lo parecer restritivo, opressivo, injusto. Essa é a essência de toda tentação: pegar uma verdade, torcê-la ligeiramente e apresentar a distorção como se fosse a verdade original. Eva corrigiu parcialmente. Ela disse: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: vocês não comerão dele, nem tocarão nele, para que não morram. Mas mesmo aqui há um problema. Deus não havia dito: nem tocarão nele. Eva adicionou a palavra de Deus. E quando você adiciona a palavra de Deus, você abre a porta para subtrair dela também. A obediência precisa ser precisa.
não mais restritiva do que Deus ordenou, não menos, mas exatamente como ele disse. Satanás viu a abertura e atacou. Certamente não morrerão, ele disse em Gênesis 3, 4 a 5. Porque Deus sabe que, no dia em que vocês dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. 3 mentiras embaladas como verdade. Primeira mentira: não morrerão. Eles morreram, espiritualmente naquele momento, e fisicamente mais tarde. Segunda mentira: seus olhos se abrirão. Seus olhos se abriram, mas apenas para vergonha e medo. E terceira mentira: vocês serão como Deus. Eles não se tornaram como Deus. Eles se tornaram menos do que eram antes. Mas escondida nessas mentiras estava uma verdade distorcida, conhecendo o bem e o mal. Eles de fato ganharam conhecimento do mal. Mas esse conhecimento não veio como iluminação, veio como contaminação. É a diferença entre um médico estudando uma doença e um paciente sofrendo dela. Adão e Eva não precisavam experimentar o mal para conhecê-lo. Deus os havia alertado sobre ele. Isso era conhecimento suficiente. Mas Satanás convenceu Eva de que conhecimento experimental era superior ao conhecimento revelado. E essa mentira ainda engana milhões hoje. Eva olhou para o fruto. Gênesis 3, 6 nos dá 3 motivações. A árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Essas 3 motivações correspondem ao que 1 João 2,16 chama de a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Satanás não inventou novos tipos de tentação. Desde o Éden, todas as tentações se encaixam nessas 3 categorias. Ou você quer algo que satisfaça seu corpo, ou você quer algo que satisfaça seus olhos, ou você quer algo que satisfaça seu ego. Eva experimentou as 3 de uma vez, e ela caiu. Mas aqui está o detalhe devastador. Ela também deu do fruto ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Adão estava com ela. Ele ouviu a conversa. Ele viu Eva ser enganada, e ele não disse nada. Ele não a protegeu. Ele não corrigiu a mentira. Ele simplesmente ficou ali, passivo, e depois participou da rebelião. Alguns teólogos argumentam que o pecado de Adão foi ainda pior que o de Eva, porque Eva foi enganada, mas Adão escolheu desobedecer com pleno conhecimento. 1 Timóteo 2, 14 diz: Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E naquele momento, algo quebrou. Não apenas nos humanos, mas na criação inteira. Romanos 8, 20 a 22 nos diz: a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Todavia, há esperança, porque também a própria criação será libertada da escravidão da corrupção. Sabemos que toda a criação geme e suporta angústias até agora. A desobediência de Adão não afetou apenas a humanidade. Ela corrompeu o planeta inteiro. Espinhos começaram a crescer. Animais começaram a morrer. Doenças entraram no mundo. A morte se tornou inevitável. Os querubins observaram tudo isso com horror. Serafiel, o guardião da pureza, viu a pureza humana sendo manchada. Uriel, o guardião da justiça, soube que justiça agora exigia punição. Rafael, o curador, percebeu que agora haveria feridas que precisariam de cura, não apenas nos céus, mas também na terra. Fazariel, o guardião do amor, sentiu o amor de Deus sendo rejeitado. Jofiel, o guardião da sabedoria, viu a sabedoria sendo desprezada em favor da tolice. E assim por diante. Cada querubim viu seu domínio sendo violado pela escolha humana. Mas Deus não estava surpreso. Mitraciel, o querubim que via o futuro, já sabia que isso aconteceria. E mais importante,
Deus sabia. De fato, Apocalipse 13, 8, fala de Jesus como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes de criar os humanos, antes de colocar a árvore no jardim, e antes de permitir que Satanás tentasse Eva, Deus já havia planejado a redenção. Isso não o torna responsável pelo pecado, mas mostra que ele nunca foi pego de surpresa. Ele sempre teve um plano, e aquele plano começou a se revelar imediatamente. Gênesis 3, 15 contém o que os teólogos chamam de proto-evangelho, o primeiro vislumbre do evangelho. Deus falando à serpente: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Uma promessa de vitória futura. Um descendente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás. Esse descendente, os cristãos creem, é Jesus Cristo. Mas estamos avançando na história. Por enquanto, o dano estava feito. O paraíso estava perdido. E os humanos foram expulsos do jardim. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas perde. Quando Adão e Eva foram expulsos, Deus colocou querubins na entrada do jardim. Gênesis 3, 24. Depois de expulsar o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Por que guardar a árvore? Porque se os humanos, agora caídos, comessem dela, viveriam para sempre em seus corpos pecaminosos. A morte, por mais dolorosa que seja, era na verdade uma misericórdia. Ela garantia que o estado caído não seria permanente. Haveria uma saída. Haveria redenção. Esses querubins guarda, muito provavelmente incluíam alguns dos 11 restantes. Estavam ali não como inimigos dos humanos, mas como protetores. Eles estavam protegendo os humanos de se tornarem eternamente caídos. E essa tem sido a função dos querubins através da história: guardar, proteger, manter. Não para prejudicar, mas para preservar o que é bom. Se você está percebendo como essa história antiga se conecta com sua vida hoje, comente abaixo. Eu vejo a batalha. Porque agora vamos explorar os defensores que Deus levantou para combater a rebelião de Satanás: Miguel e Gabriel, os arcanjos de guerra e mensagem. Capítulo 6. Miguel e Gabriel, os defensores da ordem. Quando Lúcifer caiu e se tornou Satanás, Deus não deixou o céu sem liderança. Havia um vazio onde antes existia o maestro da adoração. Havia uma ferida onde 1/3 dos anjos havia sido arrancado. Mas Deus levantou novos líderes. Não novos no sentido de recém-criados, mas novos no sentido de promovidos, elevados, equipados para a batalha que agora definiria a história cósmica. Esses líderes eram Miguel e Gabriel, os arcanjos. O título arcanjo significa literalmente anjo principal. 1 Tessalonicenses 4, 16 menciona a voz do arcanjo no contexto da segunda vinda de Cristo. Judas 1, 9 se refere especificamente a Miguel, o arcanjo. Enquanto Gabriel não é explicitamente chamado de arcanjo na Bíblia, sua função e autoridade o colocam nessa categoria. Esses dois seres são distintos dos querubins. Os querubins guardavam a presença e o trono de Deus. Os arcanjos lideravam as hostes angelicais em missões e batalhas. Diferentes funções, mesma lealdade. Miguel é apresentado como um guerreiro. Daniel 10, 13 o chama de um dos primeiros príncipes e descreve-o lutando contra forças espirituais malignas. Daniel 10, 21 o chama de Miguel, o príncipe de vocês, indicando um papel especial na proteção de Israel. Daniel 12, 1 diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. Levantará para quê? Para proteger, para defender.
para guerrear contra os inimigos de Deus e do povo de Deus. A batalha mais famosa de Miguel está registrada em Apocalipse 12. Já mencionamos brevemente, mas vale examinar mais profundamente. Houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão e os seus anjos combateram, mas não prevaleceram. Não foi mais encontrado lugar para eles no céu. Miguel liderou a expulsão de Satanás. Isso não significa que Miguel é mais poderoso que Satanás por mérito próprio. Significa que Miguel age com a autoridade de Deus. E a autoridade de Deus sempre supera o poder de qualquer criatura, não importa quão grande essa criatura seja. Mas há um detalhe interessante em Judas 1:9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: "O Senhor te repreenda." Mesmo lutando contra Satanás, mesmo tendo autoridade para expulsá-lo, Miguel não agiu presunçosamente. Ele não confiou em seu próprio poder. Ele invocou a autoridade de Deus. Isso é crucial. Poder sem submissão se torna orgulho. E orgulho foi o que destruiu Lúcifer. Miguel nunca cometeria o mesmo erro. Gabriel, por outro lado, é apresentado como mensageiro. Seu nome significa Deus é forte, ou Homem de Deus. Ele aparece em momentos cruciais da história da salvação. Daniel 8:16 o apresenta interpretando uma visão para Daniel. Daniel 9:21 o mostra trazendo entendimento sobre as 70 semanas. Mas é no Novo Testamento que seu papel se torna mais claro. A Lucas 1:19 registra Gabriel dizendo a Zacarias: "Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar a você e dar-lhe estas boas novas." Ele assiste diante de Deus. Ele está na presença divina. E dali, ele é enviado com mensagens. E que mensagem Gabriel trouxe? Lucas 1:26-38 descreve sua visita a Maria. "Você vai engravidar e dar à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo." Essa não era uma mensagem comum. Era o anúncio da encarnação. O momento em que Deus se tornaria humano. O momento que toda a história estava aguardando. E Gabriel foi escolhido para entregar essa mensagem. Por quê? Porque mensageiros precisam ser confiáveis. Eles precisam comunicar com precisão. Eles precisam representar fielmente aquele que os envia. E Gabriel, através de milênios, e provou ser exatamente isso. Mas Miguel e Gabriel não trabalhavam sozinhos. Eles lideravam hostes inteiras de anjos leais. Apocalipse 5:11 descreve a cena ao redor do trono. "Então vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. O número deles era de milhões e milhares de milhares. Milhões de milhões." Mesmo após a perda de 1/3 na rebelião de Satanás, ainda havia uma multidão incontável de anjos fiéis. E esses anjos estavam organizados. Efésios 6:12 fala de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Se as forças do mal estão organizadas, as forças do bem estão ainda mais. Os 11 querubins restantes continuavam suas funções originais, mas agora com uma consciência aguda da guerra em andamento. Serafiel mantinha a pureza, mas agora tinha que combater ativamente a impureza que Satanás trazia. Uriel mantinha o equilíbrio, mas agora tinha que restaurar o equilíbrio constantemente perturbado. Rafael curava, mas agora havia muito mais feridas para curar. Cada querubim teve que adaptar sua função para uma realidade onde o mal era uma força ativa, não apenas uma possibilidade teórica. E havia cooperação entre os querubins e os arcanjos. Miguel, como guerreiro, frequentemente trabalhava com Uriel,
que entendia justiça e juízo. Gabriel, como mensageiro, frequentemente trabalhava com Jofiel, que carregava a sabedoria. Fazariel, o guardião do amor, provavelmente trabalhava próximo a ambos, garantindo que mesmo em batalha, mesmo em julgamento, o amor de Deus permanecia no centro. Porque Deus não apenas tem amor, Ele é amor. E cada ação sua, por mais severa que pareça, flui desse amor fundamental. Mas aqui está a verdade que deveria encorajar todo crente. Esses mesmos anjos ainda estão ativos hoje. Hebreus 1:14 pergunta sobre os anjos. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Você, se é seguidor de Cristo, está entre aqueles que herdarão a salvação. O que significa que há anjos designados para servir você. Você não está sozinho nesta batalha. Você não está lutando apenas com força humana. Há forças celestiais trabalhando a seu favor. Salmo 91, 11-12 promete: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Eles o segurarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Essa não é superstição. Isso é teologia bíblica. Deus usa anjos para proteger seus filhos. Não que anjos possam impedir toda dificuldade. Não que eles bloqueiem toda consequência de escolhas tolas. Mas eles trabalham nos bastidores, influenciando eventos, protegendo em momentos críticos, guiando quando você está perdido. E então, há a batalha que você não vê. Daniel 10 revela algo fascinante. Daniel orou, e sua oração foi ouvida imediatamente no céu. Mas a resposta demorou 3 semanas. Por quê? Porque, como o anjo explica em Daniel 10, 12-13, suas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Havia uma batalha espiritual acontecendo. Forças demoníacas tentando bloquear a resposta à oração de Daniel. E Miguel teve que intervir. Isso significa que quando você ora e a resposta parece demorar, pode haver uma batalha espiritual em andamento. Não desista. Não assuma que Deus não ouviu. Ele ouviu. Mas há forças tentando atrasar, bloquear, distorcer a resposta. E é aí que sua persistência em oração faz diferença. Não porque você está convencendo Deus, mas porque você está se alinhando com as forças celestiais que estão lutando por você. Lucas 18, 1 nos diz para orar sempre e nunca desanimar. Agora você sabe por quê. A batalha é real, a vitória é certa, mas a oração é parte do processo. Se você está entendendo que há muito mais acontecendo ao seu redor do que você vê, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que não está lutando sozinho. E agora, no próximo capítulo, vamos mergulhar na rebelião que literalmente partiu o universo ao meio e criou a realidade em que vivemos hoje. Capítulo 7. A rebelião que partiu o universo. Havia um momento antes, um momento quando o céu era inteiro, um momento quando toda criatura criada adorava em unidade perfeita. E então houve o depois da escolha de Lúcifer, o depois da rebelião de 1/3 dos anjos, o depois que criou 2 realidades, o reino de Deus e o reino das trevas. E nós, humanos, vivemos na zona de guerra entre esses 2 reinos. Cada alma humana é território disputado. Cada escolha que você faz é um voto por um lado ou outro. A rebelião não foi instantânea, no sentido de acontecer sem preparação. Lúcifer passou tempo, talvez muito tempo, plantando sementes de dúvida. Ele questionava a bondade de Deus. Ele sugeria que Deus era injusto. Ele insinuava que havia um jeito melhor.
E lentamente, discretamente, ele construiu uma facção. Apocalipse 12, 4, diz que sua cauda arrastou 1/3 das estrelas. Essa linguagem sugere não força, mas influência. Ele não forçou anjos a segui-lo. Ele os persuadiu. Ele os seduziu com a mesma mentira que mais tarde usaria nos humanos. Você pode ser como Deus. Mas quando Lúcifer finalmente fez sua jogada aberta, quando ele finalmente declarou sua intenção de estabelecer seu próprio trono acima do trono de Deus, a resposta foi imediata e decisiva. Não houve negociação, não houve meio termo. Você não pode servir a Deus e rebelião ao mesmo tempo. Jesus disse em Mateus 6, 24: Ninguém pode servir a 2 senhores. Você escolhe um. E naquele momento cósmico, cada anjo teve que escolher lealdade a Deus ou lealdade a Lúcifer. E não havia terceira opção. Miguel liderou os anjos leais na guerra que se seguiu. Apocalipse 12, 7 a 9, descreve a batalha. Houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão e os seus anjos combateram, mas não prevaleceram. Não foi mais encontrado lugar para eles no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Precipitado, não permitido sair graciosamente, não negociado para fora, mas expulso com força. Lucas 10, 18, registra Jesus dizendo: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Relâmpago, súbito, brilhante, violento. A queda de Satanás não foi um deslize gradual, foi uma expulsão catastrófica. E com ele foram os anjos que escolheram seu lado. Esses anjos caídos são o que a Bíblia chama de demônios. Eles não são uma espécie diferente. Eles são anjos que se rebelaram. E eles mantêm algumas de suas capacidades angelicais: inteligência, poder, invisibilidade. Mas eles usam essas capacidades não para servir a Deus, mas para se opor a Ele. E aqui está o plano deles. Se eles não podem ferir Deus diretamente, porque Ele é invulnerável, eles ferirão o que Ele ama. E o que Ele ama? Você, a humanidade, criada à imagem de Deus, amada por Deus, destinada a reinar com Cristo. Cada humano que Satanás pode enganar, cada humano que ele pode destruir, cada humano que ele pode levar à rebelião contra Deus, é uma vitória em sua guerra perdida. É vingança, é despeito, é malícia pura. E ele é muito bom nisso. 1 Pedro 5, 8 nos avisa: O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas aqui está o que Satanás não esperava: a encarnação. O fato de que Deus se tornaria humano. O fato de que Jesus Cristo, sendo Deus, assumiria carne humana. Filipenses 2, 6 a 8, descreve: Ele, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pense no contraste. Lúcifer quis subir e ser igual a Deus. Jesus, sendo Deus, desceu e se tornou humano. Lúcifer buscou exaltação. Jesus escolheu humilhação. Lúcifer exigiu adoração. Jesus ofereceu serviço. Lúcifer disse: Eu subirei. Jesus disse: Eu descerei. E nessa descida, nessa humilhação voluntária, nessa morte na cruz, Jesus destruiu o poder de Satanás. Hebreus 2, 14 explica: Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Colossenses 2, 15 descreve o que Jesus fez na cruz.
E tendo despojado os principados e as potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na cruz. Jesus não apenas morreu, ele lutou e ele venceu. Ele despojou os poderes demoníacos. Ele os exibiu como derrotados. E quando ele ressuscitou 3 dias depois, ele provou que a morte não tinha poder sobre ele. E se a morte não tem poder sobre ele, e nós estamos nele, então a morte não tem poder final sobre nós também. Mas a batalha continua. Por que Deus permite isso? Por que ele não termina tudo agora? Por que Satanás ainda está solto? 2 Pedro 3:9 oferece uma resposta. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus está esperando, não porque ele é fraco, não porque ele não pode agir, mas porque cada dia adicional é uma oportunidade para mais pessoas escolherem seu lado. Cada amanhecer é misericórdia estendida. Cada pôr do sol é mais uma chance para arrepender. Mas haverá um fim. Apocalipse 20:10 promete: o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Satanás não vencerá. Seus demônios não vencerão. O mal não vencerá. E Deus já garantiu isso através da cruz e da ressurreição. Agora, é apenas uma questão de tempo até que a vitória garantida se torne vitória manifestada. E enquanto isso, você tem um papel. Efésios 6:12 nos lembra: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Você está em uma guerra. Seus problemas não são apenas naturais. Há uma dimensão espiritual, mas você não está desarmado. Efésios 6:13-18 descreve a armadura de Deus: verdade, justiça, evangelho, fé, salvação, palavra de Deus, oração. Use essa armadura, vista-a todos os dias e resista. Tiago 4:7 dá uma promessa poderosa: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você tem autoridade, não autoridade própria, mas autoridade em Cristo. E quando você resiste em seu nome, com sua autoridade, os demônios têm que recuar. Eles não têm escolha. Eles já foram derrotados na cruz. Eles sabem disso. Tiago 2:19 diz: os demônios também creem e tremem. Eles creem na realidade de Deus. E eles tremem porque conhecem seu destino. Inscreva-se agora se você ainda não fez, porque esta série está revelando verdades que a maioria dos cristãos nunca ouviu. E no capítulo final, vamos explorar o legado eterno dos querubins e o que eles ainda estão fazendo hoje, enquanto aguardamos o retorno de Cristo e o fim final de toda rebelião. Capítulo 8. O legado eterno dos querubins. A história dos 12 querubins não terminou com a queda de Lúcifer. 11 permaneceram. 11 continuaram fiéis. 11 ainda servem ao redor do trono de Deus hoje. E seu legado não é apenas passado, é presente, é futuro, é eterno, porque o que eles representam, a santidade de Deus, a ordem de Deus, a presença de Deus, nunca mudará. Malaquias 3:6 declara: eu, o Senhor, não mudo. E se Deus não muda, então os guardiões de sua presença continuam sua função através de todas as eras. Apocalipse 4 nos dá um vislumbre do que está acontecendo agora mesmo ao redor do trono. Havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo, semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto,
ser vivente, era semelhante a uma águia voando. E os 4 seres viventes, cada um deles com 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo. E Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Esses seres viventes são provavelmente serafins, uma categoria relacionada aos querubins. Mas o ponto é o mesmo. Ao redor do trono de Deus, neste exato momento, há adoração incessante. Há criaturas cuja única função é declarar a santidade de Deus. E elas nunca se cansam. Elas nunca ficam entediadas. Elas nunca pensam: já fizemos isso antes. Porque cada momento na presença de Deus revela novas dimensões de sua glória. Você nunca termina de descobrir quem Deus é. Você nunca alcança o fim de sua beleza. A eternidade não será longa o suficiente para explorar completamente a profundidade de seu caráter. Mas os querubins não apenas adoram, eles ainda guardam. Hebreus 9, 5 fala dos querubins da glória e que faziam sombra sobre o propiciatório. Isso se refere ao tabernáculo terrestre, que era uma cópia do celestial. O propiciatório era onde o sangue era aspergido uma vez por ano, no dia da expiação. Era onde Deus encontrava o homem através de sacrifício. E querubins guardavam esse lugar. Por quê? Porque a expiação é sagrada. A reconciliação entre Deus e homem não é casual, não é trivial. É conquistada com sangue e merece ser guardada, honrada, protegida. E agora, sob a nova aliança, não há mais sacrifícios de animais. Hebreus 10, 12 diz: Este, porém, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Jesus ofereceu um sacrifício, uma vez, permanentemente. E agora ele está sentado. O trabalho está completo. Mas os querubins ainda guardam essa realidade. Eles protegem a verdade de que a salvação vem somente através de Cristo. Eles se opõem a qualquer ensinamento que sugira outro caminho. Atos 4, 12 é claro: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E há outro aspecto do legado dos querubins. Eles apontam para o futuro. Apocalipse 21 descreve a nova Jerusalém descendo do céu. Apocalipse 21, 3 diz: Ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A presença de Deus, que antes era restrita ao lugar santíssimo, que antes era guardada por querubins, estará acessível a todos os redimidos. Não haverá mais separação. Não haverá mais véu. Não haverá mais barreira. Mas ainda haverá querubins. Apocalipse 21, 12 descreve a cidade. Tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas, 12 anjos. 12 portas, 12 anjos. Será coincidência que o número corresponda aos 12 querubins originais? Talvez. Talvez não. O que é certo é que mesmo na eternidade, mesmo quando toda a rebelião for esmagada, mesmo quando Satanás e seus demônios estiverem no lago de fogo, ainda haverá ordem, ainda haverá estrutura, ainda haverá guardiões garantindo que a santidade de Deus seja honrada. Agora, deixe-me fazer uma pergunta pessoal. O que a história dos querubins significa para você hoje? Não apenas como informação histórica ou teológica, mas como realidade prática. Primeiro, ela deveria humilhar você. Se seres tão poderosos, tão próximos de Deus, tão dotados quanto Lúcifer podem cair através do orgulho, então você também pode. 1 Coríntios 10, 12 nos avisa: Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia.
Nunca presuma que você está além da tentação. Nunca pense que você é forte demais para falhar. A vigilância constante é necessária. Segundo, ela deveria encorajar você. Se Deus manteve 11 querubins fiéis através de toda a tentação, através da rebelião de seu líder, através da perda de 1/3 de seus colegas, então Ele pode manter você também. Judas 1:24 promete: aquele que é poderoso para impedi-los de tropeçar e para os apresentar diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Deus não apenas salva você, Ele o guarda, Ele o preserva, Ele garante que você chegue ao fim. Terceiro, ela deveria despertar você. Há uma guerra acontecendo. É real, é presente, é pessoal, e você está nela, quer reconheça ou não. Ignorar a realidade espiritual não o protege dela. Na verdade, ignorância é uma das maiores armas de Satanás. 2 Coríntios 2:11 diz sobre Satanás: para que não sejamos vencidos por ele, pois não ignoramos os seus desígnios. Conhecer a estratégia do inimigo é parte da vitória. E agora você conhece. Ele usa orgulho, ele usa inveja, ele usa distorção da verdade. Ele faz você questionar a bondade de Deus. Reconheça essas táticas quando elas vierem. Quarto, ela deveria inspirar adoração. Se querubins, que veem Deus face a face, não se cansam de adorar, então nossa adoração deveria ser igualmente apaixonada. Salmo 103, 20-21 convida: bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Junte sua voz à adoração celestial. Mesmo aqui na terra, mesmo em meio à batalha, você pode adorar. E quando você adora, você se alinha com o céu. Você participa do que os querubins estão fazendo neste exato momento. E finalmente, ela deveria dar a você esperança. A rebelião de Lúcifer falhou. A tentação de Eva teve sucesso temporariamente, mas a redenção através de Cristo reverteu a maldição. Satanás ainda está ativo, mas seu destino está selado. O fim já está escrito. Apocalipse 22:20 registra as últimas palavras de Jesus na Bíblia: certamente venho sem demora. E a resposta apropriada é: amém. Vem, Senhor Jesus. Essa é a esperança. Não que este mundo vai melhorar gradualmente até se tornar paraíso, mas que Cristo voltará. E quando Ele voltar, tudo será feito novo. E naquele dia, os 11 querubins fiéis verão a redenção completa da humanidade. Eles verão humanos, antes caídos, agora glorificados, reinando com Cristo. E talvez, apenas talvez, eles se lembrarão de quando foram designados para guardar Adão e Eva no Éden. Quando falharam em impedir a queda, não porque fossem fracos, mas porque a escolha humana tinha que ser respeitada. E agora, no final da história, eles verão que Deus tinha um plano todo o tempo. Um plano onde a queda se tornaria a configuração para uma redenção tão gloriosa que Efésios 3:10 diz: para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Os anjos estão aprendendo sobre a sabedoria de Deus através da Igreja, através de você. Quando você, um humano caído e redimido, escolhe obedecer a Deus, você está dando um testemunho aos seres celestiais. Quando você, tentado como foi Eva, escolhe diferente, você está demonstrando que a graça funciona. Quando você, vivendo em um mundo quebrado, mantém fé em um Deus bom, você está provando algo que os anjos nunca tiveram que provar: que Deus é digno de confiança, mesmo quando você não pode ver o plano completo. Esta é a sua vocação. Este
é o seu propósito. Não apenas ser salvo, embora isso seja maravilhoso, mas ser uma exibição da sabedoria de Deus para todo o universo. Então viva de acordo com essa vocação. Resista ao orgulho que derrubou Lúcifer. Resista à dúvida que enganou Eva. Resista à tentação que arrasta milhões. E em vez disso, escolha fé. Escolha obediência. Escolha adoração. Porque quando você faz isso, você está se alinhando com os 11 querubins fiéis, com Miguel e Gabriel, com todos os anjos santos e, acima de tudo, com o próprio Deus. Se este vídeo impactou você, não apenas deixe um like. Compartilhe com todos que você conhece. Comente abaixo o que mais impactou você nesta jornada através da história dos querubins. E inscreva-se neste canal, porque continuaremos revelando verdades bíblicas profundas que transformarão sua compreensão da fé. A batalha é real, a vitória é certa, e você foi escolhido para estar do lado vencedor. Então levante-se, vista sua armadura e lute com a confiança de que o mesmo Deus que expulsou Satanás do céu está lutando por você hoje, e ele nunca, jamais perde.